Pela autoridade que me conferem como presidente a Constituição e as leis dos Estados Unidos, identifico pela presente os seguintes países como grandes países de tráfico de drogas ou grandes produtores de drogas ilícitas. Com essas palavras, o presidente Donald Trump divulgou um memorando anual da lista negra dos 22 países mais envolvidos com o narcotráfico no mundo. Pois bem, vejam a lista negra. Quem compõe a lista negra? Afeganistão, Bahamas, Belize, Bolívia, Birmânia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Salvador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Índia, Jamaica, Laos, México, Nicarágua, Paquistão, Panamá, Peru, República Dominicana e, claro, Venezuela. Vejam, desses 22 países, 5 são sul-americanos. E dos 22 países, 17 são da América Latina, fazem parte da América do Sul, do Norte e Central. Pois é. Justamente aí onde circula a maior quantidade de drogas no mundo. Esses cartéis aqui da América Latina são praticamente todos comandados por socialistas, ideologias socialistas, para ser brando, comunistas na verdade. Mas é isso. A droga aqui no continente sul é comandada pela Farc, que por sua vez é um braço da Revolução, obedece a Cuba e Venezuela, sem falar em cartéis do Sol e tudo mais. Pois é, meus amigos, todo aquele que tem um filho, uma filha, um neto, uma neta envolvido com drogas, aquele que sente a dor de ter um filho viciado, saiba, certamente seu filho está viciado para sustentar regimes autoritários, porque as drogas são fartamente distribuídas na escola. Hoje começa-se na droga já na infância. Esse grande mercado consumidor pelo mundo serve, sim, para sustentar o comunismo, para sustentar Foro de São Paulo e outras entidades similares. Eles queriam fazer aqui na América Latina, o Foro de São Paulo, um grande bloco socialista aos moldes da antiga União Soviética. Dinheiro para isso nunca faltou. É a desgraça dos nossos filhos, filhas e netos. Bem, o documento, essa notícia saiu agora na Infobae e diz que o documento se elabora anualmente antes de cada ano novo fiscal, que nos Estados Unidos vai do dia 11 de outubro, que vai do dia 1º de outubro a 30 de setembro seguinte. Nas últimas edições, vem se repetindo os mesmos 22 países. Só que, atenção, nem todos esses países são coniventes com o tráfico de drogas, como é o caso da Colômbia, por exemplo. Há muita produção de cocaína na Colômbia, nas selvas colombianas, mas a Colômbia ataca e combate sistematicamente os cartéis. Só que o problema lá é difícil, sempre foi. A Colômbia viveu muitos anos em guerra por causa disso. Mas há, sim, interesse do governo em combater. Mas nem todos os governos agem do mesmo modo, como é o caso de Bolívia e Venezuela, por exemplo, que estão diretamente envolvidas no tráfico de drogas. A matéria diz exatamente isso. A presença de um país na lista não reflete necessariamente os esforços antidrogas, antinarcóticos de seus governos, ou o nível de cooperação com os Estados Unidos. A razão pela qual países figuram na chamada lista negra, na lista de países envolvidos com o narcotráfico, deve-se mais ao fato de... A razão pela qual os países figuram na lista
é a combinação de fatores geográficos, comerciais e econômicos, diz a matéria, que permitem o trânsito ou a produção de drogas. Inclusive, se um governo adotou medidas de fiscalização de estupefacientes sólidos, dirigentes, mesmo assim, pode estar na lista, independentemente dos seus esforços. Entre os 22, somente 2 foram totalmente reprovados, ou seja, considerados totalmente coniventes com o tráfico de drogas. Bolívia e Venezuela, ambos por haverem descumprido de maneira demonstrável, e aqui está entre aspas, porque faz parte do termo usado no documento, as suas obrigações sobre os compromissos internacionais antidrogas. Pelo presente, diz o presidente Trump, designo a Bolívia e o regime ilegítimo de Nicolás Maduro na Venezuela como países que não cumprem de maneira demonstrável, de maneira demonstrável as suas obrigações nos últimos 12 meses, em virtude aos acordos internacionais da luta contra as drogas. Também determinei que os programas dos Estados Unidos que apoiam o governo interino legítimo na Venezuela, o governo de Guaidó, são vitais para os interesses nacionais dos Estados Unidos. Bem, isso indica, entre outras coisas, eu vou deixar aqui na descrição, a matéria ainda segue por um bom tanto, mas o que indica aqui é uma nova fase, ou melhor, um anexo, vamos dizer assim, da fase de embargo total à Venezuela. Um endurecimento muito forte no tráfico de drogas. Certamente nós teremos presença militar, sim, dos Estados Unidos aqui no continente sul para dar um freio, ou pelo menos tentar dar um freio nessa desgraça que promove o comunismo em todo o continente. Que sejam bem-vindos os militares americanos, se é que virão. Até depois.